e do psiquiatra que aventara a medida, acompanhado de 2 assistentes, o chefe de arquivo do Almas Irmãs, Neves e eu, ao todo, 8 companheiros observando a paciente, sendo forçoso explicar que as autoridades ali reunidas dispunham de aperfeiçoado sistema de comunicação, para consulta rápida as repartições a que se mantinham vinculadas. Félix circunspecto, Neves sob nervosismo, os médicos diligentes e nós outros em expectação. Iniciada a experiência, Beatriz, denotando voz e maneiras diversas das que lhe eram habituais, revelou-se num ponto indeterminado de existência interior, reclamando contra uma certa Brites Castanheira, mulher à qual imputava os infortúnios que lhe devastavam a alma. Pelas considerações amargas, via-se que o analista esbarrara com expressivo foco de exacerbação, facultando-lhe fácil penetração nos domínios recônditos da mente. Prevalecendo-se disso, o médico indagou onde conhecera Brites, em que época e em que circunstâncias. Beatriz, sempre em sono provocado, replicou que para isso precisaria lembrar a juventude e, devidamente estimulada, elucidou que nascera no Rio, em 1792, e se chamava Leonor da Fonseca Teles, nome que lhe adviera do homem com quem se consorciara em segundas núpcias. Informou haver nascido na rua de Matacavalos, numa casa singela em que vivera descuidosa meninice. Em 1810, porém, modificara-se-lhe o destino. Desposara um rapaz português, de nome Domingos de Aguiar e Silva, que se demorava no Brasil, em serviço do Duque de Cadaval, na corte de D. João VI. Dessa união tivera um filhinho, que recebera o nome de Álvaro, em 1812. O marido, no entanto, falecera prematuramente no caminho do Boqueirão da Glória, quando se responsabilizava pela condução de alguns potros bravos, adquiridos para as cocheiras reais. Referiu-se com gratidão às manifestações de estima com que se vira brindada por personalidades influentes da época e as promessas articuladas em favor do pequenino que ficara órfão. Viúva aos 22 de idade, foi requestada por Rico Orives, que montara estabelecimento na Rua Direita, Justiniano da Fonseca Teles, moço mais velho que ela apenas 3 anos, cuja proposta de casamento aceitou. Alegrara-se por verificar enteado e padrasto em abençoada camaradagem. Álvaro cresceu afetuoso e inteligente e, como não possuía arrebentos do segundo matrimônio, a criança se levantara entre ela e o esposo por laço de luz e amor. Ainda assim, aos 15 de idade, em 1827, o menino embarcara no rumo da Europa, sob o patrocínio de fidalgos amigos do pai, tendo realizado estudos brilhantes em Lisboa e Paris. A magnetizada narrava sucessos da época, exteriorizando impressões, acerca de pessoas, coisas, realizações e ocorrências, qual se trouxesse a imaginação recheada de crônicas vivas. Confidenciou que o filho regressara em 1834. Para ele Justiniano, a casa transformara-se, de novo, num mar de rosas, até que certa noite. Diante das reticências, o irmão Félix, visivelmente comovido, solicitou que o serviço de análise se detivesse nas possíveis recordações da noite mencionada. O orientador da pesquisa atendeu. Beatriz franziu a testa, patenteando o sofrimento de quem esbarrava com uma ferida no próprio corpo, sem meios de extirpá-la, e respondeu, descontente: devo explicar que Brites era casada com Teodoro Castanheira, rico negociante que morava na Rua da Valinha. Ambos moços, com uma filha única, Virgínia, pequenota de 11 anos. Embora eu tivesse ultrapassado os 40, junto de Brites que ainda não alcançara os 30, queríamos-nos intensamente, enquanto que nossos maridos nos copiavam a afeição, com a mesma diferença de idade. Eles unidos pelos negócios e nós pelos sonhos caseiros. E continuou, na noite que comecei a mencionar, meu esposo e eu apresentávamos Álvaro à sociedade, num sarau do comendador João Batista Moreira, na Pedreira da Glória. Senti horríveis pressentimentos quando Álvaro e Brites se cumprimentaram, parando estáticos, de olhos um no outro, para ouvir as sonatinas. Debalde inventei motivos para retirar-nos cedo. Voltamos tarde com o rapaz, devaneando. Supunha impossível que ela fosse casada e mãe de uma filha. Parecera-lhe simples menina de salão na graça de que se enfeitava. Fiz quanto pude para evitar o desastre, mas o destino. Ambos tomados de paixão recíproca, iniciaram-se em passeios. Voltas pelo Mangrulho e brincadeiras na praia de Botafogo, excursões de caleça para a fazenda do Capão, passeios para lá da Muda da Tijuca. Isso tudo acontecia pacificamente, até que Teodoro os descobriu juntos no quarto do Hotel Parox. Escandalizado, o marido desinteressou-se da mulher, embora não se retirasse do lar por amor à filha. Mas, mesmo nessa posição, cotejou a menina Mariana de Castro, a que chamávamos Naninha, jovem de bons costumes, que residia com os pais na Rua do Cano. Brites, longe de se magoar, até mesmo facilitou quanto pôde a ligação, para ver-se livre. Naninha acabou cedendo às escondidas, mas enjeitou 2 filhos do comerciante nas portas da misericórdia,
como é do conhecimento público. A senhora Torres entrou em crise de lágrimas e seguiu contando que o filho, depois de 4 anos, se enfadou de Brites e só então comunicou à família que deixara uma prometida em Lisboa. Suspirava por voltar, mas receava que a amante se despenhasse no suicídio. Depois de muitas negaças em vão para retirar-se, arquitetou um plano maquiavélico, de que resultara para ela, mãe amorosa, a infelicidade irremediável. Percebendo, a pouco e pouco, a fraqueza de Brites pelas joias, insinuou ao padrasto que ela ansiava possuir-lhe a dedicação, fantasiando recados e mandou embustes. Justiniano, vencido pelas sugestões do enteado, pôs-se em ação, conseguindo impressionar entes com presentes raros, até que no primeiro encontro, forjado pelo próprio Álvaro, interferiu ele na cena, assumindo o papel de companheiro ultrajado, afastando-se, enfim, para Portugal, deixando várias tragédias em andamento. O golpe infundira na senhora Castanheira uma nova personalidade. Converterás em pavorosa mulher, calculista, cruel. Nunca mais se lhe vira um gesto de piedade. Metamorfoseara Justiniano num homem de sexualidade pervertida, extorquindo-lhe dinheiro e mais dinheiro, até ao ponto de entregar-lhe a própria filha, Virgínia, que atravessara os 15 de idade, vendendo-a ao amante, homem já velho, para senhorear terras e haveres. Ainda assim, não contente com os próprios desvarios, desencaminhava moças de nobre formação, atirando-as no prostíbulo, estimulava infidelidades, vícios, crimes, abortos. Virgínia, com quem Justiniano passara a viver, em definitivo, abandonando a esposa, transfigurara-se em pomo de discórdia entre o senhor de Fonseca Teles e Teodoro Castanheira, que se atormentaram mutuamente em 11 anos de conflitos inúteis, até que o marido de Dona Brites, então vivendo maritalmente com Naninha de Castro, desde muito, aparecera morto a punhaladas, na rua da Cadeia, atribuindo seu homicídio a escravos foragidos. Naninha, porém, não ignorava que Justiniano fora o mandante e tramou desforço. Uniu-se a outro homem, em cujo espírito insuflou despeito e ódio contra o ourives da rua direita, e os dois, então morando num recanto da praia de Botafogo, planejaram assassiná-lo num suposto acidente. Justiniano, já idoso e enfermo, adquiriu o hábito da visita domingueira à Bica da Rainha, no Cosme Velho. Quando regressava de uma dessas jornadas, à noitinha, guiando o carrocinho em que se fazia conduzir, Naninha e o companheiro, ocultos na sombra, crivaram o cavalo de pedras revestidas de farpas, depois de escolherem local que favorecesse o desastre. O animal desembestado arrojou-se ladeira abaixo, rebentando freios e arremessando o velho do cimo de um barranco sobre um monte de lajes que se empilhavam embaixo, onde Justiniano encontrara a morte, quase que instantânea. E Dona Beatriz rematou, lacrimosa: "Ah, meu Deus, tudo por nada, porque Álvaro, de retorno a Portugal, achou a prometida casada com outro, por imposição dos pais, regressando, mais tarde, ao Brasil, onde acabou na condição de professor solteirão. Ah, meu filho, por que te fizeste o autor de tantas calamidades?" Nesse tópico das revelações, o irmão Félix solicitou dos cientistas um intervalo para explicações, antes de se retirar. A doente foi restituída ao sono e o instrutor pediu ao chefe do arquivo a certidão da saída de Beatriz, já que se ausentara dali mesmo, quase 50 anos antes, para a reencarnação no Rio. O interpelado, atento ao caso em exame, trouxera consigo a ficha de Dona Beatriz Neves Torres. Sim, precedendo-lhe o nome atual, aparecia o de Leonor da Fonseca Teles, que desencarnara no Rio, estivera, por algum tempo, em regiões inferiores, morara por 28 anos em colônia espiritual de reeducação não distante, e passara apenas 2 meses no Almas Irmãs, em 1906, por solicitação do próprio irmão Félix, que lhe patrocinara o renascimento no lar de Pedro Neves, ali presente. Félix, porém, rogou as informações possíveis, acerca de personalidades referidas por Beatriz, que estivessem vinculadas ao Instituto. Aparelhos funcionaram e o arquivo respondeu com presteza. Justiniano da Fonseca Teles, Teodoro Castanheira, Virgínia Castanheira e Naninha de Castro estavam reencarnados no Rio. Todos com certidão de saída do Almas Irmãs. Justiniano era Nemésio Torres, negociante, com débitos agravados. Teodoro Castanheira apresentava-se com o nome de Cláudio Nogueira, já desencarnado, mas ainda em serviço na terra, com melhoras sensíveis. Virgínia Castanheira respondia agora por Marina Nogueira Torres, com índices promissores de reforma íntima. Naninha de Castro fora Marita Nogueira, que estivera recentemente desencarnada num dos parques de repouso da organização, e que se achava em processo de novo renascimento no plano físico, por pedido expresso do próprio diretor do Instituto, enquanto que Brites Castanheira envergava na terra o nome de Márcia Nogueira, cuja ficha era desoladora. O registro dessa mulher somava longa série de abortos e deserções do dever,
além de vários compromissos indiretos em lares destruídos e existências sacrificadas. Anotações das piores nas piores anotações da instituição. Um dos médicos presentes, talvez empolgado com o depoimento de Beatriz, indagou por notícias de Álvaro. O arquivo elucidou que Álvaro de Aguiar e Silva não possuía atestado de saída para a reencarnação pelo Almas Irmãs. Achava-se apenas cadastrado no departamento de queixas. Leonor, que lhe fora mãe carnal, Justiniano, o padrasto, e a própria Brites Castanheira, antes do regresso a novas lides terrenas, haviam inscrito severas acusações contra ele, embora os dois últimos tivessem estado, apenas de modo ligeiro, no instituto, ao saírem de colônia penal. O irmão Félix perguntou se constava dos apontamentos de Márcia algum gesto nobre, por onde se ensaiasse eficiente auxílio a ela. Constava, sim, aclarou a repartição competente. Um dia, empenhara-se, com os melhores impulsos maternais, a garantir casamento digno à filha enferma. O instrutor, então, conjugando dignidade e modéstia, levantou-se, e, arrasando-nos com a valorosa humildade de que dava testemunho, participou-nos que Álvaro de Aguiar e Silva e ele eram a mesma pessoa, o mesmo espírito, que ali se erguia diante de Deus e diante de nós, num julgamento em que a consciência lhe exigia implorar, voluntariamente, a reencarnação, a fim de se colocar ao encontro de Brites, então na personalidade da viúva Nogueira. Esforçar-se-ia na regeneração de si mesmo e dar-lhe a existência, já que se reconhecia o verdugo, categorizando-a por vítima. Um raio não nos fulminaria com tanta força. Os médicos jaziam cabisbaixos, o irmão Regis tinha lágrimas, Neves empalidecera e eu mal conseguia respirar. Corajoso, Félix continuou elucidando que a misericórdia divina, à medida que o espírito se esclarece, entrega ao tribunal da consciência o dever de se corrigir e de se harmonizar com as leis do eterno equilíbrio, sem necessidade do apelo a disposições compulsórias, e que, em razão disso, daquela hora em diante tornaria pública a decisão de se recolher aos trabalhos preparatórios do renascimento na arena física. Confessou que a delinquência sexual gerara para ela responsabilidades semelhantes às de um malfeitor que dilapidasse um edifício ou uma cidade, através de explosões em cadeia, lesando os sentimentos de Brites Castanheira, mulher respeitável até a ocasião em que lhe transtornara o coração e o cérebro, identificava-se, diante dos princípios de causa e efeito, culpado, até certo ponto, por todos os delitos de natureza emotiva por ela cometidos, de vez que após abandoná-la, impelindo-a deliberadamente à deslealdade e à aventura, podia compará-la a uma bomba, por ele preparada na direção de quantos a pobre criatura prejudicara, como querendo vingar no próximo o duro revés que lhe infligira. Rogava-nos, ele, a quem devíamos tanta felicidade, apoio fraterno para que se lhe conseguisse um lugar de filho no lar de Gilberto, assim que Marina restaurasse o claustro materno, após o renascimento de Marita. Idealizara encontrar-se com Márcia, na ternura de um neto. Ser-lhe o companheiro nos tempos áridos da velhice corpórea, recolher-lhe o amor puro, sofreriam juntos, dar-lhe o coração. Não lhe competia a indiferença, persuadido qual se achava de que a infinita bondade de Deus poderia conceder à viúva de Cláudio um valoroso resto de tempo na estância física. Se o Senhor lhe facultasse o favor que impetrava, que o auxiliássemos a ser fiel nos compromissos, desde o raciocínio infantil, que o amparássemos nos dias de tentações e fraquezas, que lhe perdoássemos as rebeldias e as faltas, e que, por amor à confiança que ali nos congregava, não lhe patrocinássemos, em tempo algum, qualquer mergulho em facilidades nocivas, a título de amizade. Austero e doce, dirigiu-se particularmente ao irmão Regis, inteirando de que ambas as irmãs, Priscila e Sara, se achavam em preparativos para o retorno à terra, que partiriam antes dele, que contava com a possibilidade de se retirar da direção do Instituto, dentro de aproximadamente 6 meses, a fim de aprontar-se, e que não anelava outra coisa que não fosse a experiência e a felicidade do companheiro à frente da organização. Nenhum de nós, contudo, dispunha de energias para alargar o silêncio. Os médicos requisitaram substitutos que assegurassem o descanso de Beatriz. Regis, mudo, afastou-se dando o braço ao chefe do arquivo. Neves abeirou-se da filha inerte, dando a ideia de quem ansiava esconder-se para meditar na lição. Vi-me só diante do instrutor. Alçando para ele os olhos, como na primeira vez que o fitara, na residência de Nemésio, procurei recompor-me, ao fixar-lhe o rosto imperturbável. Era o mesmo homem que eu não saberia dizer se amava como sendo meu pai ou meu irmão. Ele me percebeu o estado de alma e abraçou-me. Através daquele olhar firme e percussiente, compreendi que não me desejava sensibilizado, e tentei reequilibrar-me. Apesar disso, incapaz de controle total, pus a cabeça, que a emoção desgovernava, naquele ombro que me habituara a venerar, mas, antes que eu chorasse, senti-lhe a destra me afagar, de leve, os cabelos, ao mesmo tempo que me perguntava pela aula de fluidoterapia, de que não me seria lícito ausentar. Saímos juntos. Lá fora,
Ao vê-lo caminhar erecto e calmo, tive a impressão de que o sorrotilando nos seus era uma advertência da sabedoria divina que sustentássemos lealdade na marcha constante para a luz. Capítulo 14. Obtendo a dilação de prazo para mais amplos estudos no Almas Irmãs, acompanhei o irmão Félix até que se retirasse da chefia para entregar-se à preparação das novas tarefas. O instrutor escolhera o Casa da Providência para se despedir da comunidade. Na data prefixada, desde cedo, as portas do edifício jaziam abertas para quantos quisessem dizer adeus ao querido orientador, que todos os residentes no instituto consideravam herói. Ministros da cidade, admiradores situados em lugares vizinhos, comissões de vários órgãos de serviço, todas as autoridades da organização, amigos, discípulos, beneficiários e companheiros outros, que procediam de longe, ali se reuniam, irmanados numa só vibração de agradecimento e de amor. Informara-se Regis de que o chefe estimaria rever os doentes nas últimas horas de ação administrativa, mas, convencido de que não conseguiria ele satisfazer a esse propósito, por escassez de tempo, recomendou-nos selecionar, nos setores de irmãos hospitalizados, aqueles que se evidenciassem capazes de comparecer em transmissão de poderes, sendo-no para as atividades em pauta. Alinhamos, para logo, 200 que não criariam problemas e, aspirando a salientar a dedicação incessante de Félix para com os menos felizes, determinou Regis fossem acomodados na primeira fila do auditório, como homenagem silenciosa àquele que os amava tanto. Destacavam-se, quase todos eles enfraquecidos e trêmulos, simbolizando vanguarda de saudade e sofrimento na assembleia, portando ramalhetes nas mãos. Contemplava-os, enternecido, quando Félix chegou, por fim, denotando a firmeza e a serenidade que lhe marcavam as atitudes. Instalou-se, tranquilo, entre o ministro da Regeneração, que representava o governador, e o irmão Regis, que o substituiria. Contudo, ao relancear os olhos pelos milhares de circunstantes que repletavam entradas, saídas, escadas e galerias, com os enfermos à frente, estampou no semblante abalo inexprimível. 500 vozes infantis, de antemão preparadas por irmãs reconhecidas, cantaram em coro 2 hinos que nos arrebataram a culminâncias de sentimento. O primeiro deles se intitulava Deus te abençoe, executado por oferenda dos companheiros mais velhos, e o outro se subordinava à expressiva legenda Volta breve, amado amigo, preito de reverência endereçada ao instrutor pelos mais jovens. Emudecidos os derradeiros acordes da orquestra, que imprimira ignota beleza às melodias, os 200 enfermos desfilaram diante de Félix, em nome do Almas Irmãs, que delegava aos companheiros menos afortunados o júbilo de apertar-lhe as mãos, ofertando-lhe flores. A transferência de autoridade foi simples, com exposição e leitura respectiva de um termo referente à modificação. Cumprido o preceito, o ministro da Regeneração abraçou, em nome do governador, o irmão que partia e empossou Regis que ficava. O novo diretor, com a voz de quem chorava por dentro, expressou-se, breve, suplicando ao Senhor abençoasse o companheiro de regresso à reencarnação, hipotecando-lhe, simultaneamente, votos de triunfo nas lides que esposava. Confundido e humilde, acabou convidando Félix não só a usar da palavra, como também a prosseguir exercendo o comando daquela casa, por direito que ele, Regis, julgava imprescritível. Intensamente comovido, o interpelado levantou-se e, qual se nada mais tivesse a ditar aquela instituição que lhe recolhera mais de meio século de trabalho, alçou a fala em prece. Senhor Jesus, que te poderia rogar, quando tudo me deste no carinho dos amigos que me cercam na luz do amor que não mereço. Entretanto, mestre, em nos colocando sob tua bênção, temos algo ainda a implorar-te, confiante. Agora que novas realizações me chamam na terra, auxilia-me, por piedade, para que eu seja digno do devotamento e da confiança desta casa, onde, por mais de meio século, recebi a magnanimidade e a tolerância de todos. Diante da alternativa de tomar novo corpo, no plano físico, a fim de resgatar débitos contraídos e curar as velhas chagas interiores que carrego por doloroso rescaldo de minhas transgressões, induze, por misericórdia, os amigos que me escutam a me socorrerem com a benevolência de que sempre me cercaram, para que eu não resvale em novas quedas. Senhor, abençoa-nos e seja glorificado para sempre. Félix pronunciara as últimas palavras, sobrestando, dificilmente, a emotividade que o traía, mas, como se o firmamento lhe respondesse, de imediato, a apelação, amigos das esferas superiores ali presentes, conquanto se nos mantivessem inacessíveis ao olhar, valendo-se das forças espirituais de todo o auditório, positivamente orientadas numa só direção, materializaram farta chuva de pétalas luminosas, que desciam do teto a se desfazerem, tão logo nos tocavam a fronte, em vagas de perfume inesquecível. A expectação prosseguia por instantes de jubiloso silêncio, quando um carro estacou, à porta do foro repleto, e, logo após, certa mulher penetrou o recinto, revestida de luz. Num ótimo,
Todos os circunstantes se levantaram, inclusive o ministro da Regeneração, que envolveu, para logo, num olhar de fundo respeito. Hesitei um momento só. Reconhecia, feliz. Era a irmã Damiana, que integra em nosso lar o quadro de campeões da caridade, nas regiões das trevas, de quem conservava Félix o retrato e a quem se ligava por entranhados laços de afeto. A benfeitora, que revelava imensa modéstia, trajara-se de esplendor, daquele esplendor que, de certo, tantos sacrifícios lhe custara traço, tão só para mostrar o regozijo com que vinha receber e aprontar para novo renascimento aquele a quem amava por filho do coração. 4 anos passaram, celeremente. Esperança, esforço, trabalho, renovação. Embora nunca me esquecesse de Félix, vários instrutores nos haviam recomendado o afastamento temporário da nova incumbência de que se investia, para não sermos tentados a prejudicá-lo por excesso de mimos. No entanto, quando menos esperava, o irmão Regis enviou-me fraterna mensagem, avisando que cessara o impedimento. Félix vencera em todas as lutas no ajustamento ao veículo físico. Alguns dias depois, Cláudio, Persília e Moreira, em serviço no Rio, convidaram-me, em memorando afetuoso, a rever o inolvidável amigo, que todo almas irmãs até hoje cerca de infatigável carinho. Revivendo comovedoras lembranças, tornei ao Flamengo, contudo, o tempo tudo alterara. Família diversa ocupava o apartamento que se me vinculava às recordações. Um amigo desencanado, por solicitação de Moreira, que o cientificara de minha visita eventual, me forneceu, prestativo, um novo endereço, explicando que Gilberto e Marina se viram na contingência de vender a moradia, a fim de atenderem a questões de inventário, meses após a desencarnação de Cláudio. A família morava agora em Botafogo, para onde me dirigi, ansiosamente. Nenhuma frase terrestre para delinear a aventura do reencontro. Cláudio e Persília estavam lá. Moreira, ausente em serviço, chegaria mais tarde. Enleado nas vibrações balsâmicas do acolhimento de meus anfitriões espirituais, revi o casal em palestra com Dona Justa, revistei Marita, na forma de menina bonita e chorona. Profundamente sensibilizado, contemplei Félix, que passara a chamar-se Sérgio Cláudio, na rósea ternura dos 4 anos de idade. Temperamento visceralmente diverso da irmãzinha, já entremostrava serenidade e lucidez nos pensamentos e nas palavras. Quedara-me impressionado, ignorando como externar a alegria. Era ele mesmo. Encantado, divisava novamente a chama daqueles olhos inesquecíveis, conquanto brilhasse num corpo de criança despreocupada. Cláudio e Persília informaram-me que Nemésio fora conduzido ao plano espiritual, 1 ano antes, em seguida a escabrosos padecimentos. Contaram que verdadeiras maltas de obsessores ameaçavam o apartamento de Botafogo, quando o pobre companheiro se achava prestes a partir. Persília, porém, acompanhara o movimento intercessório que se levantara em favor dele, no Almas Irmãs. Amigos devotados interpunham recursos, deprecando caridade e misericórdia, quando se soube que a justiça, no Instituto, o considerava em curso em definitivo banimento. Antigos companheiros, em apelos calorosos, mencionavam os gestos de beneficência que praticara, ao tempo de Dona Beatriz, somados ao triênio de enfermidade e paralisia que suportara, resignado. Diante dos empenhos multiplicados, de que o próprio irmão Regis partilhava, já que, seguindo a orientação administrativa de Félix, inclinava o poder à benevolência, os magistrados permitiram a reabertura do processo para debates amplos. Reposto o assunto em exame, a Casa da Providência enviara 2 notários a Botafogo, para instruir com segurança as petições que se adensavam. Todavia, os serventuários tinham chegado exatamente na ocasião em que Nemésio, parcialmente desencarnado, enlouquecerá ao descobrir, em derredor do refúgio doméstico, a presença das companhias infelizes que refletidamente cultivara. Verificando-se o inesperado, os juízes, por espírito de equidade, recomendaram se lhe conservasse a demência por benefício, no que, aliás, tinham sido referendados pelo irmão Regis, porquanto essa era a única fórmula pela qual se lhe podia dar uma guarda conveniente, de modo a subtraí-lo à sanha de malfeitores desencarnados, que anelavam possuir-lhe o concurso em vilezas, tão logo alijasse o corpo destrambelhado. Em vista dessa bênção, obtivera a internação num manicômio respeitável, mantido pelo Almas Irmãs em região purgatorial de trabalho restaurativo, onde continuava em tratamento vagaroso, incapaz de assumir compromissos novos com as inteligências das trevas. Quanto a Márcia, andava doente, mas arredia. Nunca mais retornara ao convívio familiar, não obstante o interesse incansável de Gilberto e Marina para rever-lhe a confiança. Dizia detestar parentes. Apesar de enferma, bebia e jogava com desatino. Cláudio acentuava, porém, que os filhos espreitavam ensejo, a fim de apresentar-lhe os netos. E Persília aditava que eu chegara justamente na véspera de tentativa promissora. Naquele sábado, pela manhã,
O casal se inteirava de que ela frequentava diariamente a praia de Copacabana, descansando na areia a fim de inalar os ares puros do mar alto, aconselho médico. No dia imediato, domingo, Gilberto e a companheira contavam com tempo bastante para a nova investida à conquista da suspirada reconciliação. Estava convidado a cooperar. Descansasse ali, junto deles. Aguardasse. Entretivemo-nos largo tempo, em torno das maravilhas da vida. Persília comparou a experiência terrestre a um tapete precioso, de que o espírito reencarnado, tecelão do próprio destino, somente conhece o lado avesso. Noite avançada, apareceu Moreira, acrescentando-nos a cordialidade reconfortante. Recolhido, por fim, ao repouso, aspirei a aproximar-me de Sérgio Cláudio, para auscultar-lhe a posição espiritual naquela fase da infância, mas sufoquei o impulso. Prometera, de minha parte, no Almas Irmãs, nada praticar, em nome do amor, que lhe arriscasse o desenvolvimento tranquilo. Vale-me dos momentos de calmaria para estudar, refletir, recordar. Manhãzinha, achávamo-nos a postos. Marina, madrugadora, movimentou-se às 6 e, às 8 horas, sob os desvelos de Dona Justa, a família se reunia à mesa, em ligeiro repasto, prelibando os divertimentos da praia. Marita queria o maiô verde e a lata de bolo. Sérgio Cláudio preferia sorvete. Antes da saída, a esposa de Gilberto, revelando admirável madureza, pensou na missão que demandavam, lembrou-se de Cláudio, sentindo-se espiritualmente assistida por ele, e pediu aos dois garotos orassem juntos. O pequeno impertigou-se no meio da sala e recitou a prece dominical, seguido pela irmãzinha que, embora mais taluda, gaguejava numa ou noutra expressão. Em seguida, Marina solicitou ao pequerrucho, meu filho, recorde em voz alta a oração que ensinei a você ontem. Esqueci, mãezinha, comecemos outra vez. E, erguendo a fronte para o alto, na atitude reverente que lhe conhecíamos, o menino repetiu, uma a uma, as palavras que ouvia dos lábios maternos, amado Jesus. Nós pedimos ao Senhor trazer vovozinha para morar conosco. A pequena caravana, acompanhada por nós, desceu do ônibus nas adjacências da praia. 9 da manhã. Sol esplêndido. Éramos 4 companheiros desencarnados, junto aos 4. Para que Dona Márcia não lhes prejulgasse as intenções, Gilberto e Marina resolveram mergulhar, imitando as crianças. Em torno, milhares de banhistas que compartilhavam, risonhos, a festa permanente da natureza. O bancário e a mulher, a se entreolharem, de maneira significativa, vasculhavam recantos, aqui e acolá. Pesquisaram, até que enxergaram Dona Márcia, em maiô, estirada sob tenda acolhedora. Parecia cansada, triste, conquanto sorrisse para o bando álacre das amigas. Cláudio, emocionado, ponderou que dispunhamos da possibilidade de envolver em reminiscências edificantes. Acercamo-nos dela, enquanto Gilberto e Marina, com os sebentos, se aproximavam, guardando aparente despreocupação. Sob nossa influência, a viúva Nogueira começou, inexplicavelmente para ela, a pensar na filha. Marina. Onde estaria Marina? Que saudades! Como lhe doía agora a separação! Como lhe tinha sido espinhoso o caminho! Rememorava o lar, de ânimo opresso, revia o princípio. Cláudio, Aracélia, as filhas e Nemésio rearticulavam-se-lhe na imaginação. Zero reintegrando quadros de amor e dor que jamais pudera esquecer. Tanta amargura seria a vida. E indagava-se, de alma inquieta, se teria valido a pena existir para alcançar a velhice em tamanha solidão. Nisso, percebe que a turma se avizinha, ergue-se, assustada, e reconhece o grupo, observando-se apanhada de surpresa. Atônita, fixou Marina, Gilberto e Marita, de relance, entretanto, ao esbarrar com os olhos de Sérgio Cláudio, quedou enlevada. Oh! Deus, que estranha e linda criança, monólogou no íntimo. O menino largou, apressado, a destra materna, após lhe haver Marina cochichado algo aos ouvidos, e atirou-se a ela, gritando, comovedoramente. Ah! Vovó! Vovozinha! Vovozinha! Márcia estendeu maquinalmente os braços para acolher aqueles braços diminutos que a enlaçavam. O minúsculo coração, que passou a bater de encontro ao dela, figurou-se-lhe um pássaro de luz que descia dos seus a pousar-lhe no tórax abatido. Fez menção de oscular o pequenino, mas recônditas impressões de felicidade e de angústia lhe infundiam sensações de amor e medo. Porque lhe despertava o netinho tão contraditórios pensamentos. Antes, porém, que se decidisse a acariciá-lo, Sérgio Cláudio levantou a cabeça que lhe entregara por momentos ao ombro nu, e cobriu-lhe o rosto de beijos. Não houve mecha de cabelos que não alisasse com dedos ternos e nem ruga que não afagasse com os lábios enternecidos. Enleada, Márcia recolheu as saudações dos filhos, abraçou a menina, que via igualmente pela primeira vez, referiu-se à saúde e, quando entrou a comentar, quanto à vivacidade dos netos,
Marina recomendou ao filhinho declamasse a prece da vovozinha, que pronunciara em casa, antes de sair. Sérgio, com a noção inata do respeito que se deve à oração, despencou-se do regaço a que se agarrara, perfilou-se diante de Dona Márcia, fincando os pés rechonchudos na areia. E, cerrando os olhos, em laboriosa diligência de imaginação para ofertar de si mesmo aquela manifestação de carinho, repetiu, firme: amado Jesus, nós pedimos ao Senhor trazer vovozinha para morar conosco. Dona Márcia prorrompeu em lágrimas copiosas, enquanto o pequenino se lhe exilava, de novo, nos braços que tremiam de júbilo. Que é isso, mamãe? A senhora chorando? Inquiriu Marina, carinhosa. Ah! Minha filha, respondeu Dona Márcia, aconchegando o neto ao peito, estou ficando velha. Logo após, despedia-se das companheiras, avisando que naquele domingo almoçaria em Botafogo, mas, intimamente, estava persuadida de que não mais largaria a residência da filha em Botafogo, nunca mais. O menino prendera-lhe o coração. Acompanhei o grupo até o asfalto. Gilberto, feliz, chamou um táxi. Cláudio, Persília e Moreira, que seguiriam, de volta, me abraçaram em festa. Contemplei o carro que deslizou na direção do Lido, para seguir adiante. Sozinho em espírito, diante da multidão, confiei-me às lágrimas de enternecimento e regozijo. Ansiei abraçar aquela gente generosa e espontânea, que brincava entre o banho e a peteca, ensaiando a fraternidade por família de Deus. Cambaleando de emoção, tornei ao local em que Márcia e o neto tinham fluído o reencontro sublime, a simbolizarem para mim o passado e o presente, urdindo o futuro na luz do amor que nunca morre. Osculei o chão que haviam pisado e orei, rogando ao Senhor os abençoasse pelos ensinamentos de que me enriqueciam. Dos milhares de companheiros reencarnados, em risonha agitação, nenhum me assinalou, de leve, o culto de reconhecimento e de saudade. O mar, entretanto, qual se me visse, compadecido, o gesto medroso, arremessou o extenso véu de espuma sobre o trato de areia que eu beijara, como se quisesse guardar a nota apagada de minha gratidão e reverência, na pauta das ondas, incorporando-a à sinfonia imponente com que não cessa de louvar a beleza sem fim.